eu creio do fundo do meu coração que todos nós que estamos aqui essa noite, você que está assistindo essa transmissão ou vendo esse vídeo, se você está procurando algo de Cristo, é porque você quer paz e abundância para a sua vida. E quando digo abundância, é abundância de paz, abundância de alegria, abundância de sentimentos que nos conduzem à vida, e não escravidão, e não prisão, e não angústia. Eu quero crer do fundo do meu coração, eu quero crer que se o Espírito de Deus te conduziu até aqui essa noite, por mais que sejamos irmãos e estamos cotidianamente dentro das nossas reuniões, dentro dos convívios, dentro dos grupos de WhatsApp, mas eu quero crer que pela mensagem, pela proposta que está sendo colocada a partir dessa quinta-feira, através das mensagens que serão ministradas, eu quero crer que se você está aqui, apesar de todo impedimento, é porque o Senhor quer tratar a sua vida, Ele quer nos tratar, amém? Ele quer que possamos experimentar da vida que Ele promete para nós, porque é uma afirmação de Jesus, uma vida plena, uma vida onde nós possamos desfrutar, uma vida abundante nele. A pergunta que eu quero fazer a você a princípio essa noite: a sua vida tem sido uma vida abundante? O seu casamento tem sido um casamento abundante? O seu emprego, a sua vida profissional, a sua vida sentimental, o seu ir, o seu vir, o que há dentro de você, transborda paz, alegria, felicidade? Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10. Anote as referências, tome nota disso para a sua vida, porque eu creio que Jesus Cristo tem uma vida abundante para nós. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 10, é um texto clássico, conhecido. Diz assim, em verdade, não, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a promessa de Jesus. Ele promete àquele que crer nele. Ele promete que Ele veio para que tenhamos vida, e essa vida em abundância. A pergunta que eu faço de verdade é: será que estamos desfrutando essa abundante vida, essa plenitude de vida? As perguntas que eu vou fazer aqui, não me responda, mas responda para você. Sabe, todos nós temos limitações, todos nós temos medos, todos nós temos traumas, todos nós temos fraquezas, todos nós temos vícios. Vício é aquela coisa que você faz continuamente, às vezes instintivamente, e não consegue ficar sem. Sabe? Todos nós temos. Todos nós carregamos marcas dos pecados que cometemos. Um vacilo seu lá do passado, às vezes, traz consequências até no seu hoje, eu tenho certeza que traz. São correntes invisíveis. E o pior, não estamos sujeitos só ao peso dos pecados que cometemos, mas infelizmente temos marcas em nós dos pecados que cometeram contra nós. Não é verdade? Quantas vezes não pecaram contra nós? Abusos físicos, emocionais, desprezo. Quantas vezes, às vezes, os pais pecaram por omissão, não perceberam que você estava precisando de ajuda, não interviram quando precisava intervir. Muitos pais pecam por omissão, não intervindo na vida do filho, quando tem que intervir, com a autoridade que tem que intervir, para ensinar, para discipular, para que o filho possa criar um caráter. Quantas vezes esses pecados têm nos marcado? O pecado, é uma prisão com correntes invisíveis, e a gente não percebe isso. Domingo eu pude ler sobre o Evangelho de João, capítulo de número 8,
Quando Jesus olha para aqueles judeus e diz que ele veio para, através da verdade, libertá-los. E eles olham para Jesus e falam assim: Jesus, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. E aí eu disse isso aqui domingo, que loucura, como que um judeu vai dizer que nunca foi escravo? Se ele foi escravo do Egito, foi escravo da Babilônia, estava sendo naquele momento subjugado por Roma, só que aquele momento que eles estavam vivendo, era uma escravidão que eles iam e vinham para onde queriam, só que era uma escravidão do sistema, eles eram oprimidos, subjugados. Uma das piores escravidões é aquelas que a gente não percebe, que a gente está dentro de um sistema de pecado que subjuga e oprime as nossas vidas, e a gente nem percebe uma falsa liberdade. E isso tudo, esse compilado de coisas, nos deixa cegos como esses homens. Somos escravos? Não conseguimos enxergar nossa real situação, não conseguimos olhar e perceber que somos dependentes de coisas que a gente nem imagina que é dependente para sobreviver. Se eu dissesse aqui no princípio, o que você precisa para viver, por nós estarmos em um ambiente de igreja, religioso, com um monte de crente, a gente fala, de Deus. Mas será que é em Deus que você tem buscado a vida abundante? Será que é em Deus que tem sido a fonte de alegria para a sua vida, para a minha vida? Eu quero propor, a partir dessa noite, aqui, nesse lugar, eu quero propor o início de uma jornada para nós. Uma jornada que não vai simplesmente durar as semanas da pregação, mas uma jornada que nos conduza a uma vida. Uma jornada por um caminho, que é Jesus, que nos vai conduzir a uma verdade, que é Jesus, e que vai nos proporcionar uma vida, que é a vida abundante de Jesus, aleluia. Não tem como desfrutarmos da vida abundante se não caminharmos pelo caminho. Não tem como desfrutar da vida abundante se não vivermos a verdade que o caminho proporciona. Tem gente querendo ter vida abundante na mentira. Tem gente querendo viver uma vida abundante longe dos caminhos do Senhor. Mas a vida abundante que Cristo promete, Ele promete te guiar, te ensinar, te conduzir, Ele promete tudo, é por conta dEle. Talvez o que falta para mim e para você é se entregar a esse caminho, se entregar a essa verdade, se entregar a essa vida, amém? Sabe, para que a gente possa iniciar essa jornada, eu e você, nessas próximas semanas aqui, eu não sei se serão 3, se serão 4, vou deixar o Espírito Santo conduzir essas reuniões, amém? Só que eu sei que já foi uma barreira para você estar aqui essa noite. É quinta-feira, tá frio, eu não sei. E muitas coisas têm impedido você de desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, de desfrutar um aprendizado. Porque eu lembro, muito tempo atrás, quando o Rodrigo Oliveira chegou nessa igreja, e ele trouxe uma mensagem, e eu não esqueço disso, ele ainda traz essa analogia sempre aqui, mas eu lembro da primeira mensagem lá na Mônaco, que ele disse que tudo isso aqui é o intervalo do jogo. É onde o técnico reúne, para a gente dar as instruções, porque o jogo é lá fora. Então toda vez que você deixa de desfrutar o treinamento, você se dá mal no jogo prático, porque nós temos que encarar isso aqui como um treinamento. Então eu quero te convidar a essa jornada. É uma jornada, não é um culto com imposição de mãos, não é uma libertação que vai vir, vamos expulsar e você vai, não. Aprendizado requer paciência, jornada, entrega. A vida abundante é isso. Jesus disse, olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Sabe, mas eu quero iniciar essa jornada te fazendo 3 perguntas.
E eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo, respondendo elas. Sabe, a primeira delas, que é importantíssima, eu vou permitir que os meus erros do passado me impeçam de viver uma nova jornada? Vou permitir que os meus erros do passado me impeçam de viver uma nova jornada? Porque muitas vezes você desistiu. Porque muitas vezes você abriu mão. Porque muitas vezes você acreditou que você talvez não era forte. Talvez você acreditou que a marca que fizeram sobre você no passado era da vontade de Deus, aquela violência que você sofreu, aquele descaso que você sofreu, aquilo que implantaram em você como maldade, como pecado, como desprezo, e você traz isso como personalidade de vida. Você está disposto a abrir mão disso? Abra mão. Outra pergunta que você tem que fazer a você mesmo: eu tenho medo de mudar? Será que eu não tenho medo de mudar? Porque dá medo, mudar dá medo, é insegurança. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de comunhão, quando a gente fala de igreja, de repente a pessoa já pensa, agora eu vou virar um bitolado. Não, eu quero que Jesus vá para a tua casa com você. O caminho da vida abundante é ir com Jesus para casa. É caminho, não é ficar parado aqui em 2 horas no culto. Outra coisa, outra pergunta importantíssima: quais são os meus medos com relação ao futuro? Às vezes, quando a gente sai da mentira e começa a caminhar na verdade, a gente tem medo das consequências que podem ter na nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar um pouco sobre as falhas do passado? Rodrigo, Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Hebreus 12, 1. Olha isso, o que diz esse texto, maravilhoso. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha que coisa mais linda que a palavra diz para a gente. Primeira coisa, falando do passado que nos impede, é que Deus tem uma carreira para mim e para você. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Há algo de Deus para você. Amém? A gente precisa entender isso. Há um plano de Deus para a minha vida. Há um plano de Deus para a sua vida. Isso é maravilhoso. Porque quando a gente está sem esperança, quando a gente está perdido, quando a gente acha que não serve para nada, de repente a gente descobre que Deus tem um plano. E esse plano é para a minha vida. Isso é lindo. Paulo fala isso. E olha que Paulo, gente... Não, Paulo não, o autor aos Hebreus, olha eu. Pode ser, né? Fica o mistério. Foi Paulo, não foi? A gente não sabe. Deixa os teólogos quebrar a cabeça. Mas, foi, não foi? Não sei. Mas eu sei que o autor aos Hebreus diz que Deus tem uma carreira para mim e para você. E não é a carreira profissional. Não é o plano de saúde. É um plano de vida abundante, aleluia. É um plano de ser chamado de filho de Deus. Olha que coisa mais linda. Descobrir que Deus tem algo para a nossa vida nos ajuda a se libertar do passado. Por que você se motivaria a se libertar do passado hoje? Por que você estaria disposto a abrir mão do que você foi a vida inteira? Porque eu tenho um plano melhor na minha vida. Porque tem um plano mais bonito, mais pleno. Sabe? Mas para que esse plano aconteça, essas falhas do passado não nos atrapalhem, é necessário se livrar de todo embaraço. É necessário estar disposto, assim como o autor dos Hebreus disse, a deixar todo o embaraço e todo o pecado que de perto nos rodeia. Olha, ele usa a palavra embaraço, como se tivesse
todo preso, todo embaraçado, é a palavra, embaraçado, eu quero achar outra palavra, mas não tem, todo embaraçado, todo misturado. Quando eu era pequeno, eu nunca fui muito bom de pipa, mas eu gostava de brincar de réu, sabe, que você amarrava a pedra num pedaço de linha de pipa, e ficava um monte de besta, jogando a pedra, hello, lembra? A gente ficava jogando a pedra assim, e o objetivo era juntar a pedra dos outros no barbante. Fazia isso em Goiás também? Não, é só os paulistas aqui que é esquisito. A gente ficava fazendo isso. E o interessante é que tinha um momento que as linhas estavam tão embaraçadas que você não conseguia mais soltar nada. Mas aquele é o que o pecado faz conosco, nos embaraça. Mas nós temos que estar dispostos a tomar um passo para o desembaraçar das nossas vidas, sabendo que o pecado atrapalha o nosso caminhar, o pecado atrapalha o nosso seguir. Mas o que eu sofro foi o que fizeram contra mim. Tudo bem, o pecado que cometeram contra você, mas não deixe isso atrapalhar a sua vida. Não deixe o seu passado atrapalhar o seu futuro. Siga adiante. Amém? Sabe, uma coisa importante do passado é que para a gente se livrar das marcas do passado, a gente precisa aprender a lidar com elas. Isaías capítulo de número 43, versículo de número 18, olha só o que esse texto fala. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. O problema do passado é que ele nos aprisiona. Muitas das coisas que não conseguimos desfrutar hoje, de plenitude, estão relacionadas ao pecado que cometeram contra nós, ou ao pecado que cometemos, aos nossos erros, às nossas falhas. Só que às vezes nos aprisionamos a ele. Sabe uma coisa interessante? É que às vezes olhamos queremos não lembrar. A gente tem um mecanismo de defesa que é mentiroso, que é o da gente fingir que não existe aquela ferida do passado, fingir que não fomos machucados, tentando omitir. Mas quanto mais omitimos essa verdade, mais isso nos aprisiona, mais isso cresce como um concreto no nosso pé, nos impedindo de seguir adiante. Uma coisa importante, nós precisamos lidar com o nosso passado, não tem como fugir dele. Aconteceu. Muitas vezes por algumas coisas você não foi culpado do que aconteceu, mas aconteceram com a sua vida. Outras você foi culpado e você tem que assumir essa culpa, porque se nós não lidarmos com as marcas do passado, não podemos viver um futuro pleno. Isso atrapalha o seu casamento, isso atrapalha a tua vida social, a tua vida espiritual, atrapalha tudo. Toda vez que você vai participar da ceia, você cata um cálice e você fala assim: ai meu Deus, Deus sabe que eu não valho nada, Deus sabe que eu sou um mentiroso, Deus sabe que eu sou um fajuto. Ele sabe, mas isso te impede de seguir adiante. Ele já sabia de tudo isso quando mandou Jesus na cruz morrer no teu lugar. Aleluia. E a gente vai fingindo e não vai encarando isso, mas a gente precisa encarar. Precisamos encarar o passado para viver um futuro diferente. As marcas do passado. Sabe, os medos futuros. Sabia que quando nos preocupamos demais, é um sinal de que não confiamos em Deus? Sabia? A ansiedade com o futuro é uma prova em nós de que não descansamos em que Deus tem o melhor para a gente lá na frente. Sabe, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 6, olha só o que a palavra do Senhor diz. Diz assim: de modo que com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei,
que me fará o homem? Olha que coisa mais linda, olha que texto, que versículo para ser decorado, de modo que com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei, o que me fará o homem? Olha que, gente, porque eu disse para tomar nota desses versículos, porque isso é alimento para a sua angústia, isso é vitamina para o seu dia de desânimo, crer nessas verdades, sabe, não tenha medo do futuro, não tenha medo de mudar, não tenha medo de mudar, esteja aberto à mudança que Deus quer fazer para a sua vida, porque Ele quer transformar a sua história, sabe, primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo 18, olha só, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, olha o que diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que esse texto está dizendo? Que quando temos medo de se entregar a uma vida plena, quando temos medo de se entregar à vida que o Senhor tem para mim, quando temos medo de se entregar àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, isso significa que nós não o conhecemos e não nos sentimos amados, porque a partir do momento que eu entendo que Deus me ama, eu me entrego a esse amor, eu entendo que Cristo me perdoou, e todas as minhas falhas, todos os meus pecados, tudo aquilo que deveria vir sobre mim, agora foi sobre Jesus, e Deus não me castiga, Deus me ama. Olha que coisa mais linda. Às vezes temos medo de mudar, porque temos medo de assumir as consequências, mas diante de Deus nós temos perdão em Cristo Jesus, amém? Isso é lindo. Sabe, eu quero dizer algo para você. O princípio de uma vida abundante começa abrindo mão da negação. O que é isso? Negar é um falso sistema de crenças sem base na realidade. Isso significa negar, um falso sistema de crenças sem base na realidade. Por que eu digo negar? Porque eu estou dizendo que a vida abundante se inicia a partir do momento que a gente para de negar, porque todos nós temos esse mecanismo de defesa, de esconder quem somos, de esconder as nossas limitações, de esconder as nossas falhas, de esconder as nossas feridas, porque acreditamos que as pessoas não estão preparadas para saber quem somos, porque nós acreditamos que as pessoas não têm condição de nos ajudar, porque nós acreditamos que se de fato as pessoas descobrirem quem somos, vão se afastar da gente, e tudo isso é esse compilado de negação. Como alguém, diga para mim, como alguém está se afogando, e o socorrista vai saber se ele não pedir ajuda, se não gritar, se não manifestar? Para que haja transformação na nossa vida, inicia-se primeiramente com a consciência de que precisamos de ajuda. Sem isso não tem transformação. Sabe, o primeiro passo para encararmos e para termos uma vida plena é enfrentarmos a negação. Jeremias capítulo de número 6, versículo de número 14. Jeremias 6, 14. Olha só que texto lindo. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. O que Jeremias está falando? Está falando que o sacerdote ali está olhando e falando assim: não, está tudo bem, está tudo bem. Está vendo que o Senhor chama de ocupam em curar superficialmente a ferida. Olha que texto mais profundo. Sabe, se você não encarar a realidade da sua vida,
se você não encarar a sua limitação, se você não encarar a sua ferida de frente, a mesma coisa quando a esposa está de bico, eu digo esposa, mas quando o marido está de bico, e a esposa pergunta, o que foi? E ele fala, não foi nada, quando na verdade foi. Quando alguém próximo de você está entristecido, você fala, o que está acontecendo? A pessoa fala assim, não é nada, não é nada, e você se vê impossibilitado de ajudar, porque a pessoa diz que não foi nada. Se nós não encararmos a realidade das nossas condições, se nós não encararmos a realidade das nossas limitações, se não encararmos o tamanho das nossas feridas de frente, nós não podemos ser curados. Porque quando pergunta, está tudo, como posso te ajudar? O que está acontecendo? Não, está tudo bem, paz, quando na verdade dentro de você está um turbilhão, você está vazio, destruído, angustiado, ferido, com vontade de desistir de tudo. Então encare de frente a tua realidade, não tenha medo, porque se o Senhor te trouxe a essa reunião, se o Senhor está falando com você através dessa mensagem, é porque Ele quer te dar condições, e quer colocar pessoas ao teu lado, para que você possa sair disso. Você não está sozinho. Olha ao seu redor, não somos muitos aqui essa noite, mas somos o suficientes para caminharmos juntos e sairmos dessa. Aleluia! Somos suficientes, mas nós precisamos parar de negar. Precisamos de dizer paz, quando na verdade não estamos tendo paz. Aleluia! É maravilhoso isso. A Bíblia é libertadora, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês alguns efeitos que a negação pode causar nas nossas vidas. Você está preparado? Talvez você está negando, talvez você está falando assim, não, essa palavra não é para mim. Eu vim na noite errada, e não vou vir nas próximas quintas-feiras, porque ele vai estar falando dessas coisas, e eu não preciso, eu estou bem, eu estou legal, paz, então fica com a sua paz, mas, olha só, os efeitos que a negação pode fazer nas nossas vidas. Primeiro, ela danifica os nossos sentimentos. Esconder os nossos sentimentos, ela esconde os nossos sentimentos, ela congela as nossas emoções. Por que ela danifica os nossos sentimentos? Primeiro, porque eu nego que eu tenho um problema. Vamos imaginar, pense comigo, eu quero que você entenda que esse aqui é um ambiente de tratamento. Uma vítima de um abuso sexual, na infância, na adolescência, a vítima de um relacionamento abusivo, de um namorado possessivo, tóxico, de uma namorada ciumenta, tóxica. Esses relacionamentos do passado, essas marcas do passado, elas atrapalham o seu relacionamento presente. Atrapalham a sua vida plena, conjugal, afetiva do presente. Você não vai se entregar ao seu marido plenamente, com tudo aquilo que a Bíblia diz de lindo, de que o corpo da mulher é do homem, e o corpo do homem é da mulher, e essa coisa linda que o Senhor abençoa, porque você se sente sujo, violado, por causa daquilo que aconteceu no passado. Mas nega, não. Está tudo bem, está tudo legal, mas isso vai prejudicando seus relacionamentos. Um homem que não consegue ter paz com a mulher, mas porque teve no passado uma namorada abusiva, ciumenta, escandalosa, então agora ele fala, comigo nunca mais. Então ele é agressivo com a esposa, é agressivo com a namorada, porque ele fala assim, nunca mais vão ser agressivo comigo. Sabe, a negação faz com que nós não desfrutemos os sentimentos. Sentir as coisas é normal, irmão. Sentir raiva é normal. Sentir alegria é normal. Só que a negação faz com que esses sentimentos sejam aprisionados.
No Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 11, é o texto que eu preguei praticamente domingo. Ele diz assim: Jesus olha para a mulher que ia ser apedrejada. Ele olha para ela e fala o que para ela? Vá e não peques mais. Isso é tão maravilhoso, sabe por quê? Porque a liberdade não é aquilo que estamos livres para fazer. Ser livre não é fazer tudo o que eu quero. Ser livre, mais do que tudo, é poder saber dizer não. Sabia? Que a liberdade está em saber dizer não. Às vezes você é escravo de coisas que você não consegue dizer não, e você acha que por você ser livre, você está apto a fazer tudo isso. Não, cigarro. A Bíblia não fala que fumar é pecado, não tem nenhum versículo lá falando que fumar é pecado, poxa, se eu quiser eu paro. Então diga não. Se você estiver pronto para dizer não, e não fumar durante 40 dias, 60 dias, aí eu te digo que você não é escravo, você não precisa daquilo. A liberdade não está em dizer sim, a liberdade está em aprender a dizer não. Aquele relacionamento que te liga, não quero, obrigado, não, valeu. Dizer não para o seu próprio corpo, seu corpo desejar coisas que te impulsionam, que te levam, porque ninguém na terra, você pode procurar em qualquer prontuário de óbito, ninguém morreu de tesão nessa terra. Ninguém morreu. Causa da morte, tesão, morreu, explodiu, sobrecarregou. Conhece alguém que morreu? Pode ter casos de gente que morreu no ato, né? É o coração que está fraco. Mas por resistir, já pensou, Rodrigo? A pessoa explodir, que nem carrapato, puf, explodiu, por quê? Tadinho, estava na fissura. Não. Mas a gente tem que aprender a olhar para o nosso corpo, a gente tem que aprender a entender que somos livres. Cristo quer te proporcionar, deixa eu te falar uma coisa, Jesus quer te proporcionar algo que nem Ele proporcionou para aquela mulher naquela tarde. Vá e não peques mais. Eu te dou a liberdade de ir, e te dou a liberdade de não pecar mais, de dizer não ao adultério. Diga não. O que Jesus está ensinando para essa mulher? Vá e diga não ao adultério agora, não peques mais. Não foi aquilo que tinha conduzido ela à morte? E Ele está mandando ela voltar agora e aprender a dizer não. É isso que Jesus tem para mim e para você. Jesus, Ele quer de uma forma que nós possamos viver os nossos sentimentos. Jesus se irou, Jesus chorou, Jesus muitas vezes se angustiou no seu espírito. E quando nós negamos as nossas fraquezas, nossas limitações, nós paramos de desfrutar as alegrias e de viver também os sentimentos que devemos sentir. Quando se ira, já se ira para pecar. Quando se angustia para pecar. Quando está triste, se entristece para pecar. Mas Jesus quer te dar uma liberdade de vida agora, para que você possa sentir os sentimentos que são naturais para ser sentidos, mas com a liberdade de dizer não para aquilo que te faz pecar, que te aprisiona. Sabe, outra coisa que o pecado faz, ele desperdiça as nossas energias. Por que ele desperdiça as nossas energias? Porque a negação, ela causa ansiedade, e essa ansiedade é um desperdício de energia, porque eu nego que eu tenho um problema, mas eu fico continuamente pensando no passado e preocupado com o futuro. Já reparou isso? O que vão pensar? O que eu vou fazer? O que está acontecendo? Não tem jeito, não tem mais solução, e fica nessa angústia, preocupado com aquilo que não está nas mãos. O convite que eu tenho para você é, em Cristo Jesus, o tempo que você perde se preocupando com o passado e angustiado com o futuro, deposite em conhecer mais Jesus Cristo, que te conduz a uma vida plena. Gaste esse tempo, em vez de ficar matutando, fala, o que Jesus tem para mim? Eu tenho certeza que vai ser uma energia bem empregada. Sabe,
Porque Jesus, Ele conhece o nosso passado, Ele muda o nosso presente e o nosso futuro está nas mãos dEle. A maioria de nós, temos uma aparência cansada, angustiada, aflita, porque a nossa cabeça nos leva demais às preocupações daquilo que ainda não aconteceu. Isso é ansiedade. E o próprio Jesus ensina no Sermão do Monte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a descansar no Pai, que cuida de pardais. Já reparou que pardal é um tipo de passarinho que você nem se alegra quando você vê? Quando você vê uma andorinha, oh, que bonitas as andorinhas estão. Pardal é bege, marrom lá. Ah, um pardal, é um pardal. Quem se alegra em pardal? Quem quer colocar pardal na gaiola? Ninguém. Parece que é um dos mais insignificantes passarinhos que tem. Só perde para o pombo, que ninguém acha. Quem aqui gosta de pombo? Ninguém gosta de pombo. Mas o pardal está ali, é insignificante, ele voa, ninguém joga milho para pardal, tadinho, mas o Senhor cuida deles. O Senhor cuida dos pardais, que a gente mesmo não dava nada para eles. Eu vejo gente até jogando milho para pombo, mas não vejo ninguém alimentando pardal. Mas Ele cuida, se Ele cuida de pardais, Ele cuida também da gente. Olha que coisa mais linda. Outra coisa, o pecado, a negação nos afasta de Deus. Sabe, lá em Gênesis, capítulo de número 3, a gente vai ver a história do homem e da mulher, do Adão e da Eva, comendo o fruto, tendo agora conhecimento do bem e do mal e desobedecendo. Nessa desobediência, o homem se afasta de Deus. E muito interessante que aquilo que afasta o homem de Deus é a negação. Por quê? Adão não assume a bronca. Quando Deus vai confrontar Adão, Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus vai confrontar Adão, e Adão fala a primeira coisa: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, eu comi, mas a culpa não foi minha, a culpa foi do Senhor, que me deu essa mulher. Que é isso? Negar e negar. E quando eu nego diante daquele que é a luz, eu me ponho em trevas. Sabe, se eu nego as minhas dificuldades, se eu nego as minhas feridas, se eu nego os meus traumas, eu nego Deus. Porque Ele quer ser a cura, Ele quer ser a libertação. Ele traz Jesus e manda Jesus para a cruz para morrer pelos nossos pecados, os pecados que cometeram e os pecados que cometemos e os pecados que cometeram contra nós. Jesus quer nos dar vida abundante. Se eu nego que eu tenho um problema, eu nego a cruz. Porque para que Jesus morreu? Sabe, Evangelho de João, primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 5 ao 7. Olha que coisa mais linda. O que o apóstolo João diz, é 1 João 1, 5 em diante. 1 João 1. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas alguma. 6, por favor. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o 7? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que coisa linda. Você vê que a questão da luz e das trevas é assumir que estávamos em trevas, para que a luz venha sobre nós e nos perdoe de todo o pecado. Parar de negar ilumina as nossas vidas. Olha que coisa mais linda. Outra coisa que a negação faz em nós, ela causa, infelizmente, destrutivamente, alienação nos nossos relacionamentos. Por quê? Por que a negação causa alienação nos nossos relacionamentos?
É aquela história, a gente tenta esconder de todo mundo aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando. Só que todo mundo consegue enxergar em nós que está acontecendo alguma coisa. Já reparou isso? Alguém chega e fala, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. E aí a gente vai tentando mentir, tentando omitir, tentando esconder, tentando achar desculpas ou tentando achar culpados pelas coisas que nós estamos vivendo. Ah, não, eu fiz porque você me irritou. Aí a gente começa a colocar a culpa das nossas fraquezas e das nossas feridas no outro. Eu estou fazendo porque você fez isso, eu estou fazendo porque isso, porque aquilo, e começa a acusar o outro de ser o culpado da nossa desgraça, sendo que nós às vezes podemos ter controle daquilo que fazemos. Por que você está viciado? Porque o meu namorado um dia me fez cheirar e a culpa é dele. E aí vai colocando esses traumas sobre a responsabilidade pessoal. Outro dia o Dário estava conversando, a gente estava conversando, uma coisa muito interessante, que eu nem lembro qual que foi o assunto, mas eu sei que eu estava falando que, quando a gente chegar no céu, irmão, diante do grande tribunal de Deus, não vai adiantar olhar para o Senhor, estamos lá, aí Deus vai falar assim, fulano, por que você viveu uma vida ébria, largado nas sarjetas, totalmente embriagado a vida inteira? Aí ele vai olhar e falar assim, Senhor, a culpa não foi minha, foi do Zé Pilintra. Vai adiantar, irmão? Você acha que vai adiantar? Deus olhar para a pessoa e falar assim, fulana, por que você viveu uma vida de prostituição, se relacionando com tantos homens daquela forma promíscua e totalmente sem eira nem beira? Senhor, foi a pombagira. Ah, então tá bem, você está inocentado, vá para a glória, filha minha, porque a pombagira será condenada. A Bíblia ensina isso para a gente. Nós temos responsabilidade moral, irmãos, nós temos consciência. Às vezes o que nós não temos é força, mas temos Jesus Cristo de Nazaré, a nossa força, o nosso braço, o nosso auxílio, a nossa ajuda, o nosso poder superior. Sabe, irmãos, nós temos medo de revelar o que a gente sente, o que a gente pensa, com medo das pessoas que estão ao nosso lado se afastarem de nós. Mas olha só, essa mentira que vai se tornando a nossa vida, essa omissão e essa acusação que vai se tornando a nossa vida, ela afasta as pessoas que a gente ama e fere os relacionamentos mais importantes que a gente tem. Sabe, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 25, olha o que diz, Efésios 4, 25, diz assim, deixai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando a gente para de negar, a gente tem que começar a praticar a verdade na nossa vida, porque somos membros uns dos outros. Por fim, na questão da negação, a negação nos cega, a negação nos impede de enxergar o que nós precisamos enxergar. A negação faz com que a gente rejeite ajuda, porque a gente não vê ninguém apto a nos ajudar. A negação faz com que a gente não queira mudar, porque a gente acredita que não precisa mudar, mesmo diante da ótica de todos que nos amam. A negação faz com que a gente esconda as nossas feridas, as nossas mágoas, os nossos traumas, os nossos vícios, fingindo que eles não estão ali, mas eles estão ali, nítidos, ao nosso redor, só que somos cegos. Mas Jesus vem nos livrar da nossa cegueira, amém? Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18, um clássico de Jesus para as nossas vidas. Olha o que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos.
tudo que nos impede de viver uma vida plena e abundante, Jesus vem dizer que Ele tem poder para fazer em mim e em você. Mas nós precisamos, de uma vez por todas, parar de negar que precisamos de ajuda. Nós precisamos de uma vez por todas encarar a realidade das nossas feridas, a realidade das nossas vidas, a realidade das marcas que deixaram em nós, para que a gente possa caminhar para uma vida abundante. Sabe, gente, mudar não é fácil. Mudar não é fácil. Não é fácil. Tirar a máscara que a gente tenta colocar para fingir que está tudo bem, é difícil. Mas eu quero acreditar, do fundo do meu coração, que o Senhor te trouxe aqui, que o Senhor está permitindo com que você veja essa mensagem. Sabe por quê? Para te mostrar que você não está sozinho. Você não está sozinha. Em Eclesiastes capítulo de número 4, versículo de número 9, diz que é melhor que sejam dois, porque no frio é melhor para se esquentar, porque se vierem contra ele, os dois conseguem se defender melhor. E ele diz também que se um cair, o outro pode levantar. O corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo verdadeira, ela é aquele que quer se colocar ao lado para caminhar, que quer ajudar a levantar, que quer ajudar a aquecer, que quer ajudar a lutar. O pecado, as feridas, os traumas e a negação têm a tendência de nos isolar. Nos isolar. Tiago já diz no capítulo de número 5 da sua carta, que quando confessamos uns aos outros as nossas culpas, os nossos pecados, e oramos uns pelos outros, nós saramos. Mas eu só posso me abrir com quem eu confio. Eu só posso me abrir num ambiente de confiabilidade, confiança. Sabe, eu quero dizer para você que você não está sozinho. A igreja, ela deve ser essa comunidade terapêutica. A igreja deve ser essa comunidade que se importa em te receber. Você está aqui hoje, e se essa mensagem está sendo pregada neste lugar, essa noite, é porque tem gente que se importa com você, e está disposto a caminhar com você, e quer ajudar você a não estar sozinho, sozinha, com frio, sendo espancado pelo pecado, sendo espancado pelo vício, sendo espancado pelo trauma, sendo espancado por tudo que tem ferido a tua vida, e caído. Eu, em nome do Senhor Jesus, diante do Espírito Santo de Deus, venho em nome dessa igreja dizer que se estamos pregando essa mensagem neste lugar, é porque estamos dispostos a caminhar com você, a suportar você, a entender suas limitações, a entender as suas falhas, a entender os seus traumas, a compreender as tuas fraquezas e não te julgar, mas estar disposto a caminhar com você na sua descoberta pela verdade. Nós devemos, é a nossa obrigação, caminhar com você. Se você está ouvindo isso essa noite, se você se vê escravizado, angustiado, aflito, veja, Deus te ama ao ponto de colocar pessoas dispostas a te receber com as suas limitações, fraquezas. Glória a Deus, mas se você está aqui, é porque há algo de Deus querendo mudar a sua história. Olha, pastor, eu estou revoltado com a vida. Eu estou revoltado com o que eu tenho vivido, eu estou revoltado com a vida, eu estou com vontade de abrir mão de tudo, estou cansado do meu casamento, estou cansado de tudo. Em nome do Senhor Jesus, abre a boca, põe para fora, porque esse aqui deve ser um ambiente com pessoas, e tem pessoas maduras aqui, para poder te ouvir e te ajudar a caminhar, enquanto você entra num processo de descobrimento da verdade na sua vida. Porque não é a nossa obrigação te acusar, mas para que inicie um processo na sua vida, é necessário você parar de negar.
porque a gente acredita que isso aqui é um lugar de tratamento. E se você está ouvindo essa mensagem essa noite, é porque Jesus quer te ajudar a viver uma nova história. Sabe, como eu disse, hoje estamos aqui presencialmente num grupo pequeno, mas olha para o lado, não precisamos ser muitos, o que precisamos é ter alguém do nosso lado, porque nós não somos indivíduos individuais, nós precisamos de comunhão, e a falta de comunhão nos oprime, nos angustia. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, olha só o que Jesus disse. Isso é clássico também, mas um versículo clássico, bem conhecido, não significa que ele é vivido por nós. É o Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo de número 29. Olha que coisa mais linda. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. É o que Jesus tem para mim e para você. Sabe, o papel nosso como igreja é caminhar com você, mas caminhar sobre o caminho Jesus, caminhar aprendendo da verdade que é Jesus, e encontrando a vida que Jesus tem para mim e para você. O nosso papel aqui é só nos curarmos, nos ajudarmos, porque a vida, a plenitude e a abundância vem de Cristo Jesus. Talvez hoje seja muito precoce para você querer de fato mergulhar nessa vida plena com Cristo, mas como eu disse, eu te convido a fazer parte do processo. O que você precisa hoje é simplesmente parar de negar que você precisa de ajuda. O que você precisa hoje é simplesmente encarar a sua vida, o elefante branco que você está tentando colocar embaixo do tapete, mas que tem atrapalhado a sua vida. Reconheça suas limitações e abra caminho para a transformação de Jesus Cristo. Semana que vem eu vou falar sobre impotência, a incapacidade que temos, a falta de força que temos para superar algumas coisas. Mas para que você possa entender que é impotente, você tem que reconhecer que você é impotente diante de algumas coisas que têm atrapalhado a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, Jesus tem uma oferta para mim e para você, e é de uma vida abundante. E só vai atrás de uma vida abundante quem percebe que a sua vida está uma falência, os seus sentimentos não é pleno. Eu quero orar com vocês. Esteja aberta. Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Temos limitações, temos falhas, temos fraquezas, temos traumas, temos vícios, mas o Senhor é aquele que tem a vida abundante. Senhor, diante do Senhor e de mais ninguém, eu quero abrir o meu coração e dizer: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Faz o que o Senhor bem quiser, Deus, porque eu quero experimentar dessa vida. De fato, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, enganar, aprisionar, mas o Senhor vem trazer essa liberdade. Eu quero em Ti, Senhor, aprender a sentir de novo os sentimentos que eu devo sentir, desfrutar da realidade da minha vida.
Em nome do Senhor Jesus, eu quero poder, através da verdade, Senhor, me relacionar com as pessoas que eu mais amo e que eu tenho afastado de mim por causa das minhas fraquezas, por causa das feridas que há em mim. Senhor, eu não quero ter medo de ser quem eu sou e através do Seu Espírito Santo viver uma vida nova. Repousa sobre nós, Senhor, a Tua vida. Dai a nós, Senhor, a Tua vida. Em nome do Senhor Jesus, queremos caminhar contigo. Dai-nos força para aceitar as coisas que não podemos mudar e entender que o Teu plano é perfeito sobre as nossas vidas e que há um plano do Senhor para nós. Eu Te agradeço, Deus, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.